iniciamos aqui então o nosso encontro, né, a gravação aqui do nosso primeiro encontro desse nosso encontro foi iniciada. A gente está aqui, sejam muito bem-vindos aí ao Sextou com OKS. Esse é o nosso sexto encontro aí da comunidade InovaGov, né, a comunidade de OKS do setor público. Hoje a gente tem um tema que foi escolhido pela própria comunidade, que é o tema da relação entre OKRs e gestão de riscos, né? Como é que essas coisas podem conversar, ou se elas conversam, né? Essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Então, o tema é da ameaça ao aprendizado, como conectar OKRs com a gestão de riscos. E aí, pessoal, para dar início à nossa atividade, eu queria explicar um pouquinho da comunidade para quem está aqui pela primeira vez, né? Ou para quem vai poder ver esse vídeo depois, lá no canal da InovaGov no YouTube. A comunidade de OKRs do setor público é uma comunidade aí composta por servidores públicos, pesquisadores, curiosos, entusiastas, pessoas que se interessam por temas ligados à inovação, né, e com o fim específico de trocar experiências e conhecimentos sobre o uso de OKRs no setor público, tá? Então a ideia é que a gente possa desmistificar, esse já é o nosso sexto encontro, os outros encontros estão disponíveis lá na comunidade, e esses são encontros abertos, né, e também são gravados e disponibilizados aí no canal, na plataforma da comunidade InovaGov. Vou deixar aqui então os canais da nossa rede, tá bom? É uma rede aí que é aberta a todos, então fiquem à vontade para também compartilhar e construir essa rede juntos. Né? A gente tem aqui os QR Codes da comunidade de OKRs lá na plataforma da ENAP, tem o grupo do WhatsApp para mensagens mais rápidas, troca de experiências ali, mais informações, e nós temos lá o canal com a playlist dos encontros aí do Sextou, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, então sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema, como eu falei, é a gestão de riscos e OKRs, um tema bem interessante, um tema bastante provocativo, né? A gente não tem muitas referências na literatura e na pesquisa sobre isso. A gente realmente tem aí um tema que é da prática, né? Dessa visão e como que a gente pode trazer aqui. E claro, eu estou aqui hoje, eu sou embaixador da Rede InovaGov, né? Estou agora na área de inovação lá da agência, e vou aqui compartilhar com vocês, vou moderar esse nosso encontro. É um prazer enorme estar aqui com uma pessoa que eu tenho um grande apreço também, o Ronald Balbi, né? Que é secretário aí, de controle interno da CGU, então tem uma referência, uma experiência no tema, já foi auditor em vários órgãos também, tem um lastre, bagagem aí de mais de 30 anos de experiência no serviço público, e vai trazer também um olhar não só apenas como servidor, como questão, mas da sua visão acadêmica, de pesquisa, de experiência, a visão humana do Ronald pessoa, né? Como que ele enxerga isso também, dentro de um olhar, claro, que dialogue o profissional, mas com a perspectiva aqui nossa de trocar essas experiências. Muito bem-vindo, Ronald, seja muito bem-vindo aqui, muito prazer ter você aqui. Vou abrir um minutinho só para você dar um oi para o pessoal e a gente dar prosseguimento como é que vai funcionar o nosso encontro aqui. Fique à vontade. Muito obrigado, Gustavo. E tendo em vista esse nome, eu gostaria de começar Bom Dia Comunidade, como diz a música, que é uma música tão bacana, composta por três pessoas tão bacanas, e por isso que eu fico feliz de estar aqui com você e com todos os outros para falar desse tema, como você já bem adiantou, um tema instigante, para que a gente consiga fazer algum tipo de aprendizado dessa interação. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, pessoal, vamos aproveitar ao máximo. E eu quero aproveitar aqui, pessoal, quem está presente, né, para poder a gente estar aí ter uma boa interação. Então, vou deixar aqui já uma provocação inicial para a gente poder seguir. Eu vou explicar como é que vai ser o nosso encontro de hoje, mas fiquem já com essa provocação na mente, né? As organizações inovadoras, pessoal, elas não evitam os riscos, né? Elas aprendem com eles. Então, OKRs tem uma conexão muito forte com inovação, com desafio, com estratégia, com a geração de valor, e a gente lida com essas incertezas, né? Então, já que a inovação é uma agenda muito presente, inclusive no serviço público, nos desafiando, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que a incerteza e os riscos são inerentes e que a gente precisa lidar com eles, mas não simplesmente ignorá-los, né? Eu acho que eu queria trazer essa visão sobre a visão de como a incerteza está tão presente e como a visão de planejamento tem mudado ao longo dos anos e a visão da inovação. Então eu trouxe aqui para vocês, né, apenas uma provocação, uma reflexão inicial
para a gente ter um aquecimento nosso, do Roger Martin, né, que ele é um autor aí que tem um livro muito famoso sobre, chama Play to Win, né, jogar para ganhar. Ele tem uma experiência de estratégia em organizações, empresas, tem uma referência, né, nesse tema aí, e ele trouxe essas duas frases ali, mas não é do livro, é de um artigo que foi publicado na Harvard Business Review, que fala a grande mentira do planejamento estratégico, né? Então, isso é muito interessante como ele traz isso, essa visão, mas o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que planejamento não é exatamente aquilo que a gente já sabe que vai acontecer ou como vai acontecer, aquilo que está no nosso controle. A frase é assim: todos os executivos sabem, né, que a estratégia é importante, mas também todos acham isso assustador. Por quê? Porque força a enfrentar um futuro, né, que eles só podem adivinhar, ou seja, é algo que a estratégia, na visão do Roger Martin, é algo sobre o futuro, né? É algo sobre aonde eu estou me lançando. E ele diz, aí a segunda frase dele, que acho que é bem interessante para a nossa reflexão aqui, que que se os executivos, né, os líderes, eles adotarem essa visão de que a estratégia é algo que ele não tem o controle, né, é algo que está numa zona de incertezas, que é sobre o futuro, e não sobre o presente ou sobre aquilo que ele já faz, que a organização já lida ou já trabalha necessariamente. Então, os executivos, se adotarem esse entendimento, vão colocar, né, manter a estratégia onde deveria, que é justamente fora da zona de conforto, ou seja, essa sensação de que a gente não tem o controle exatamente sobre aquilo, mas precisamos justamente, então, gerenciar os riscos, né, as incertezas, para que a gente tenha maior assertividade. E aqui eu estou trazendo esse componente da gestão estratégica, mas isso se aplica a todo o contexto de inovação, né, gente? Quando a gente está lidando aqui com qualquer inovação. Inovação não precisa ser um conceito místico ou algo só tecnológico ou futurista, mas é algo que lida com algo que é um desconhecido, né? Algo que ainda está por vir ou algo que precisa ser criado. A gente vê, né, a perspectiva, então, de lidar com projetos é uma forma de você lidar com o desconhecido. Você vai construir algo que é novo. Então, também existem incertezas e riscos, apesar de toda metodologia de gestão de projetos que visa tentar controlar os projetos, e a própria concepção de gerenciamento de projetos foi meio que atropelada, de certa forma, né, no sentido positivo, de evolução, pela dinâmica da agilidade. Então, eu queria trazer essa reflexão inicial para a gente, que toda vez que a gente lida com incerteza, com inovação, a gente está lidando com saindo da nossa chamada zona de conforto, onde é uma zona onde está o planejamento. Então, planejamento e estratégia são coisas diferentes, né? Assim, a estratégia não é o seu plano, e o planejamento é um processo que nos dá certo conforto, certa tranquilidade de que é algo que eu estou controlando ali. Mas a atividade operacional, a busca da excelência operacional, ela também está numa certa zona de conforto, mesmo que seja desafiadora. Ou seja, aquilo que está no nosso status quo conhecido. Aqui é o campo da nossa zona de conforto, né, onde a gente está. E a gente começa a entrar com inovação, ou com estratégia, ou com realmente mudança para geração de valor para aquilo que está lidando, que a gente passa a lidar com problemas complexos aí no setor público, justamente fora da nossa zona de conforto. E aí no meio tem uma zona do medo ali, né? Então acho que o grande desafio é a gente entender que como o KS contribui nessa lógica, né, um pouco dessa visão, mas também como é que isso se conecta com gestão de riscos. Isso tem relação com gestão de riscos? Quando esse tema surgiu lá na comunidade, foi meio uma provocação assim, né? Como é que eu conecto riscos com OKRs, né? E talvez essa provocação tenha vindo por uma preocupação natural e bastante presente na lida de qualquer gestor, líder público aí das equipes, de uma série de novas metodologias e métodos e processos que vão surgindo e vão sobrecarregando, né, os gestores ali, porque eu tenho que fazer a gestão dos processos, eu tenho que fazer a gestão de pessoas, eu tenho a gestão da estratégia, eu tenho a gestão dos riscos, eu tenho a gestão dos OKRs, então acaba que um emaranhado de métodos e de instrumentos que são soluções
mas se não forem bem equacionadas, talvez estejam ali criando certos desafios, né? E talvez essa pergunta ou essa provocação do tema tenha surgido nesse contexto, né? Como é que eu faço aí? Como é que eu lido com isso? Como é que eu junto essas coisas? Ou dá para juntar essas coisas? Então eu vou deixar essas provocações aqui iniciais, pessoal, para aquecer o nosso debate aqui hoje, nossa reflexão, no sentido da gente explorar um pouquinho o que que tem, o que que a gente pode aprender hoje juntos, né? Porque isso é a ideia da comunidade. A ideia é trazer assim a experiência, o conhecimento de práticas, de experiências que todos têm os diferentes pontos de vista. Fiquem à vontade também, então, para vocês participarem. Como é que vai funcionar aqui o nosso encontro? Então, a gente vai iniciar ele com um brainstorming, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um link, tá? Para que vocês tenham aí a possibilidade, já vou compartilhar logo aqui enquanto eu vou explicando, vou colocar no chat aqui da nossa reunião, ver se vocês conseguem acessar esse link aí, tá bom? Vou deixar daqui a pouco também um QR Code para a gente poder compartilhar então a nossa dinâmica, tá? Vou deixar aqui para vocês. A gente vai fazer um brainstorming com vocês aqui, de 10 minutinhos, e depois vamos passar a palavra para as reflexões do Ronald, para que a gente possa ter aí, né, um bate-papo dialogado, uma visão, o que ele tem para poder, qual ponto de vista que ele tem sobre isso, que pode aqui também nos provocar, né, não no sentido de ter necessariamente respostas, mas talvez até melhores perguntas, né, para que a gente possa sair do outro lado aí e aprendermos juntos nesse processo e no final fazer um arremate aí dessas considerações, tudo bem? Então vai ser assim a dinâmica do nosso encontro. Vamos em frente. Eu vou dar esses 10 minutinhos. Vocês conseguiram acessar, pessoal, o, 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 o nosso painel do brainstorming aí? Ok. Como é que vai funcionar, tá? Vou explicar aqui para vocês então, ó. Todo mundo pode participar. Vocês podem acessar aqui. Eu coloquei 3 categorias diferentes, tá bom? Você pode, não precisa preencher todas. Você escolhe onde você estiver mais confortável. A primeira categoria são experiências que você teve com OKRs e gestão de riscos. Assim, ó, na minha organização a gente aplica assim, ou tem esse caso. Não precisa detalhar, é só sinalizar ali para depois a gente puxar isso para o nosso bate-papo aqui, tá? A minha ideia é moderar o que vem daqui desse painel, da contribuição de vocês com o nosso bate-papo aqui. Então, o que você sabe por experiência própria? Olha, eu tive essa experiência, uma experiência assim. Não precisa contar detalhes. Depois, se você quiser participar, você pode, né, abrir o microfone no momento que a gente fizer o nosso diálogo aqui, para você contribuir. Então, o primeiro bloquinho laranja ali, se você quiser, é só clicar lá no post-it, tá? E acrescentar, ó, experiência tal, ou eu conheço uma experiência tal. O segundo ali, o rosinha, é um campo das hipóteses, tá bom? Eu ouvi dizer que pode ser assim, ou, né, talvez ali eu penso que dá para fazer OKR gestão de risco assim. Então, o que você vem de insights? São alguns insights, tá bom? E curiosidades, né? O terceiro bloco ali é perguntas. O que você quer saber sobre OKR e gestão de risco? Que dúvidas você tem? Que curiosidades você tem? Eu vou dar 10 minutinhos, tá bom? Para a gente poder fazer isso. Eu vou deixar aqui um cronômetro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um cronômetro aqui. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar minha tela. Vamos tentar aqui colocar aqui um cronômetro. Vamos ver aqui. Eu estou aqui. Vamos lá. Eu vou acompanhando aqui. Cadê? Deixa eu ver, eu tenho que compartilhar de novo minha tela, né? Opa, eu vou colocar aqui, ó, a tela onde vocês estão já trabalhando, porque aí dá para vocês verem ali, tá? O pessoal já contribuindo, participando. Eu vou dar 10 minutinhos, tá bom? Vou dar 10 minutinhos para que vocês possam aí interagir e a gente fazer essa troca, tá bom? Gustavo, eu acho que está bloqueado, não está deixando inserir o texto. Ah, é? É. Peraí, deixa eu ver aqui então. Só um minutinho, vamos lá.
Deixa eu fazer essa correção aqui então. Espera aí, só um minutinho. Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver se ele está bloqueado aqui. Mas engraçado, não era para estar bloqueado, não. Ó, eu estou conseguindo inserir o texto. Vocês não? Agora eu consegui, Gustavo. Pronto, conseguiu? Então vou compartilhar de novo a tela, tá? Para vocês irem acompanhando aqui, tá? Vou voltar o tempo aqui. Pronto. Vamos lá. Ó, o pessoal está preenchendo aqui as perguntas, tá? Vou deixar aqui. Ó, o pessoal tá para vocês irem vendo aí, né? O pessoal participando, né? Pode copiar, colar um post-it novo aí, ó. Experiências, hipóteses, curiosidades, perguntas que vocês querem fazer, né? Para a gente já ir se aquecendo, vocês irem entrando e participando também das atividades. Se por acaso alguém tiver com dificuldade, pessoal, de conectar, de colocar aqui no post-it, pode colocar no chat aqui também, tá? Que eu copio lá, tudo bem?
5 minutinhos para a gente compartilhar, ver o que vem na sua cabeça, o que você vem de experiência, de pergunta, de curiosidade. Eu já estou mostrando aqui na tela e estou dando uma olhada aí, né, o que o pessoal está compartilhando, quais são as experiências. Depois a gente vai ter um espaço aqui para a gente poder interagir, né, e aprender um pouquinho juntos aí. Muito legal aí a participação do pessoal, né? Isso ajuda e traz sempre um ponto de partida aí para a gente. Fiquem à vontade para colocar palpites, tá, gente? Ali nas hipóteses, né? Acho que, né, o pessoal pode assumir riscos aqui, né? Estamos num ambiente de controle, né? O que você acha, né? Como é que você acha que pode conectar OKRs com riscos? O que tem? Qual seria a forma de fazer isso? Vamos ver se o pessoal está assumindo muito risco ou se o pessoal está meio avesso ao risco, né, Ronald? Um minutinho para esgotar o nosso tempo.
Prontinho, pessoal. Vamos aqui então para várias ideias que o pessoal colocou aí, compartilhou, muito legal, né? Que aí a gente tem aí uma visão sobre é, as atividades, né? Eu vou deixar para a gente dar uma lida aqui, eu já dei uma lida em alguns, tá bom? A gente vai resgatar isso aqui ao longo aqui do nosso bate-papo. Eu vou compartilhar a minha tela agora para dar seguimento aqui à nossa atividade. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Aqui, pronto. Vocês estão vendo a tela do Ronald? Sim, Sim, pronto. Então tá certinho. Pessoal, então vamos lá. Obrigado pela participação de vocês, né? Ali a gente vai resgatar um pouquinho sobre as experiências. Depois, quem registrou a parte de experiências, pode compartilhar aqui também, tá bom? Para que a gente estiver aqui nos nossos debates. Vamos aproveitar ao máximo aqui a experiência aqui de vocês que estão aqui na comunidade para compartilhar, fazer essa troca, né? E depois as hipóteses, vamos refletir sobre elas e sobre as perguntas a gente vai deixar para o final para ver se a gente conseguiu responder ou não e quais perguntas novas vão surgir aí, né? Então a ideia é um pouco essa. Bom, é, é, já estamos aquecidos, né? Sem a gente poder perder essa oportunidade de estar aqui ouvindo o Ronald. Por favor, Ronald, fique à vontade. Não sei se você quer que eu continue compartilhando aqui, fique à vontade, tá bom? muito obrigado, Gustavo. Pode ficar com o compartilhamento. Eu acho que a gente pode seguir junto, porque com essa abertura, isso me dá uma liberdade e também me dá um conforto muito grande. É muito diferente de participar de uma reunião, muito diferente de fazer algum tipo de exposição, começando desse jeito, com uma maneira tão confortável, porque como você coloca as coisas, já antecipando alguns dos objetivos que a gente tem aqui hoje, antecipando também um pouco da dinâmica, colocando aí a oportunidade para as pessoas também já exporem algum tipo de posicionamento, com uma musiquinha bem legal aqui na cabeça também, foi muito bacana. Eu acompanhei aí, eu tive a oportunidade de também assistir no canal do YouTube alguns dos eventos, então eu fiquei esperando esse dia chegar com muita ansiedade para também participar e compartilhar algum tipo de conhecimento, mas aprender também aqui junto com as pessoas que, pelo que eu vejo, são pessoas também muito interessadas no tema. Eu não posso começar de forma diferente, Gustavo, a não ser falar que a minha experiência com o OKR começa também no mesmo lugar que você. Você estava liderando lá na Anvisa a assessoria de planejamento e eu tomei contato com essa metodologia lá na Anvisa quando eu estava como auditor interno lá da Anvisa. Quando eu volto aqui para a CGU, porque eu sou servidor público de origem aqui da área de auditoria e controle, eu volto e tenho o conhecimento de que aqui também, quase que em simultâneo, havia essa mesma experiência, essa mesma iniciativa de trabalhar com OKRs. E aí eu fico feliz de saber que existem outras organizações também tão interessadas e tão envolvidas com essa temática. Mas indo adiante, eu acho que já houve a oportunidade aqui das pessoas trabalharem um pouco essa temática, mas a gente, como sugestão sua, vai começar da mesma maneira que em outras oportunidades aqui que vocês tiveram, fazendo algumas perguntas aqui de esquentamento, até para as pessoas se verem dentro desse contexto. E aí eu queria, como vocês já fizeram em outras vezes, começar perguntando a respeito de como as pessoas veem, né, essa temática mais específica sobre os riscos. Aí a primeira pergunta está na tela. Eu queria ouvir dessas pessoas, eu não sei, parece que o método seria colocar aqui no chat da reunião. Você se considera uma pessoa que toma riscos? E aí eu queria ouvir dessas pessoas que estão aqui conosco, que tipo de pessoas que elas se consideram, né? Como é que elas se veem? Pessoas que tomam muitos riscos ou poucos riscos? Ou assim, está no meio do caminho? Que tipo de pessoas que nós temos aqui hoje na nossa comunidade? Poderia começar contigo mesmo, Gustavo. O que você me diz? Já Você pus é um aí, cara. já pus no chat.
Usando paraquedas. A Vanessa também, um prazer revê-la, Vanessa. Estou no meio do caminho. Que legal. Coloca no chat aí, pessoal. Muito, mais ou menos ou pouco? Essa ideia de usar paraquedas é realmente algum tipo de cuidado a de se ter, né? Você não pode tomar todos os riscos e querer sobreviver. Então, eu acho que tem que ter algum tipo de cuidado, como você bem colocou. Como é que as outras pessoas se veem? Eu também me considero alguém arrojado. Ó, o Tiago também respondeu aqui, mais ou menos, com algumas aventuras para mais. A Katiuska também, mais ou menos. Sou uma pessoa analítica que pensa em diversas alternativas. Juliana, podia ser mais, ou seja, ela se considera talvez com pouco, né? Ciro Correia, maior aversão a risco, apenas controles e contingências adequadas. A Lana também já escreveu aqui, sou mais conservadora, e aí é um problema, mas estou trabalhando para isso. Que bom, Lana, saber que você tem essa consciência, porque eu acho que essa primeira pergunta é justamente sobre como nós nos vemos, né? Que tipo de. Como é que nós estamos nesse mundão aqui de meu Deus? Luiz Antônio, somente riscos necessários. Esse também é uma boa resposta, Luiz. A Cláudia Passos, colocando que gosto de fazer uma avaliação antes dos riscos, mas bem superficial. Jordane, posso me arriscar, mas sempre com o pé no chão. Muito legal. Eu acho que são essas considerações que realmente a gente costuma ouvir das pessoas quando a gente começa a falar sobre esse tema. Porque tomar riscos é algo inerente. E aí, às vezes, nós tomamos riscos até de forma inconsciente. E por isso que ter algum tipo de consciência sobre como nós somos e como nós nos comportamos diante dos riscos é uma excelente oportunidade. Eu acho que isso aqui vale não só para a nossa vida profissional, mas também para o ambiente pessoal, particular, dentro de casa, na nossa vida com a nossa família. Mas muito legal poder interagir com vocês. E aí a gente tem já uma outra pergunta, assim. O que te inspira, te desafia, também lhe traz medo? Isso é realmente algo que está conectado com a pergunta anterior. Então, se na pergunta anterior é uma pergunta sobre a consciência corporal, né, a consciência nesse mundo, de que forma que nós nos vemos hoje? E aí eu vejo que já há uma resposta de sim, 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 todo mundo muito inspirado, mas também com medo. Eu acho que é aquela ideia, né, de você estar sempre procurando crescer, procurando se desenvolver, e por isso que essa pergunta tem essa conotação mesmo. Eu acho que a palavra, o que te inspira, é bem inspirador, né? Eu acho que ontem eu estive mesmo num evento essa semana e houve uma sugestão de troca de algumas das palavras que nós usamos até no mundo da auditoria, que eu pertenço. E aí uma das palavras que se sugere, ao invés de você apoiar, você inspirar, você ajudar a desenvolver de forma muito mais desafiadora. Então, eu acho que só que esses desafios, eles também trazem de forma embarcada um pouco de medo, um pouco muito, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta, acho que quase que unanimemente as pessoas já responderam aqui que o que te inspira, te desafia, também lhe traz medo. Eu vejo aqui que Gustavo, Vanessa, Lana, Maria de Fátima e Catiusca já responderam. Eu também sou obrigado a admitir que o que me inspira me traz medo. Assim, aquilo que é banal, cotidiano, você já coloca no piloto automático e vai. Então aquilo já não te traz medo. Às vezes a gente quebra a cara, né? Coloca tanto na regularidade, você pode acabar tendo algum tipo de dificuldade. Eu acho que, como nós
todo dia precisamos de nos deslocar, seja para o trabalho, seja para fazer algum tipo de coisa, alguma compra. A gente tem que se expor a algum tipo de risco, né? E aí, às vezes, onde se menos se espera, pode surgir um problema. Então, agora, aquilo que você, eu vou fazer uma viagem. Eu, inclusive, vou falar de um caso pessoal. No domingo eu vou fazer uma viagem, eu vou para um país que eu nunca tinha ouvido nem falar direito, Guiné Equatorial, aqui na África Ocidental. Aí eu vou ter que me deslocar domingo, só vou voltar no domingo. Assim, não é que é um negócio desafiador, né? Eu acho interessante. É uma reunião dos países de língua portuguesa, dos organismos de controle interno e auditoria. E aí eu não abri mão de participar, por mais difícil que seja o deslocamento, mas me dá um medo, né? Não só a viagem de avião, aquela coisa toda, mas vou chegar num lugar em que não sei como é que vai ser, como é que as pessoas vão me receber, muito provavelmente muito, muito bem, mas não deixa de ter um medinho assim, né? Você carrega esse medo de forma inerente. Mas assim, vamos então para uma terceira pergunta. Aquilo que te inspira realmente te dá medo. Eu vejo aqui quase que unanimemente. E agora, colocando numa escala de 0 a 10, como você se sente na execução de suas tarefas? A ideia é perguntar para as pessoas essa perspectiva também. Como ela se vê na execução das suas tarefas? Ela, 0 para quem com muito medo de não atingir os objetivos. Quem se coloca assim numa posição, olha, quase que pessimista para a realização dessas tarefas. Por outro lado, as pessoas que estão muito confiantes e muito inspiradas, que vão superar, aquele super otimista colocaria 10. Aí eu queria ouvir das pessoas. O Gustavo, sempre mais rápido do que o raio, já colocou 8 aqui. Muito mais perto de 10 do que de 0. Ó, a Vanessa está acima de você, Gustavo. 8,97. Muito bom, Vanessa. Que legal. A Luciana, 7. O Tiago, 7. Todo mundo acima da média. Todo mundo passando de ano aqui para poder ver como se coloca nessa lógica. A Catiusca também, com um número bem elevado. Será que alguém vai colocar 10? Assim, super confiante? Vai depender muito da situação, né? Mas eu estou perguntando na média. Como é que as pessoas se veem? Eu acho que é um pouco disso, né? Desse otimismo. Eu acho que a vida tem que ser encarada de forma... Pessoalmente, é dessa maneira que eu penso, né? Ó, o Ciro colocou 8, todo mundo com notas bem elevadas. Ninguém vai se arriscar a dizer que está amedrontado aqui na frente de todo mundo. Só mesmo de noite no travesseiro, pensando bem no dia seguinte, é que alguém vai lá e coloca um 3, um 4, quem sabe? Ou então, Ronald, as pessoas estão no campo de zona de conforto, de atividades que estão totalmente sob o seu controle ali e estão pouco ousadas, né? Isso pode acontecer também. Aí você fala, não, aqui está no meu controle, né? Por exemplo, minha atividade é entregar a minha tarefa. Então, está no meu controle aqui, eu posso ter uma margem, então 8, 7, né, nessa margem está tranquilo. Agora, quando a gente vai se aproximando da entrega que não está no nosso controle, do resultado que interessa para o cidadão, para a sociedade, por exemplo. A gente vai saindo um pouco dessa. Talvez essa régua possa sendo alterada, né? Dependendo do que a gente está ali medindo do resultado, do impacto que a gente está gerando, né? O que você acha disso? Não, perfeito, Gustavo. Depende muito dessa perspectiva, né? No nosso dia a dia, aquela responsabilidade, ninguém dá asa à cobra, né? Aquela coisa. Então, assim, se você tem hoje uma certa atividade, você já está meio acostumado, você não sente medo. Eu acho que a gente. Agora, quando você é desafiado a fazer algo diferente, como por exemplo, você então é convidado, é nomeado para assumir um cargo. Eu duvido, assim, que as pessoas chegam lá super confiantes, inspiradas. Inspiradas elas chegam, porque eu acho que só o fato de você ser convidado para ocupar uma posição já te enche de orgulho, já te enche de energia. Você fica... Agora, no fundo lá, você fica pensando, será que vai dar certo? Né? Então, eu acho que muito tem a ver com o que a gente está falando aqui, essa capacidade de estabelecer esses desafios, essa capacidade de pensar também em como atingir esses desafios,
como contornar as dificuldades, porque dificuldades são inerentes à vida do ser humano, né? Nós só chegamos aqui porque nós fomos paulatinamente superando essas dificuldades. E aí, uma maneira de superá-las, óbvio que é usando métodos, usando a experiência de quem veio antes, mas usando também o ombro amigo, né? Eu acho que o trabalho coletivo é o que mais importa nessa vida. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que esse é o grande panorama que nós temos aqui. Ó, a Alana colocou sim, concordo com as suas observações, Gustavo, mas quando é algo novo, aí que o bicho pega. O Luiz Antônio também colocou aqui, meu placar se refere ao que eu me sinto diante daquilo que está no meu raio de conhecimento. Quando a atividade depende de outros, já foge da minha certeza. Perfeito, Luiz Antônio. Eu acho que passa muito por aí, e eu acho que é isso que a gente tem que desenvolver. E as metodologias, sejam elas quais forem, elas buscam tentar encontrar justamente essa capacidade de você ir alargando um pouco o seu raio de atuação. E aí, se cada um alargar um pouco o seu raio de atuação, essas áreas cinzas, elas vão sendo preenchidas, né? Porque na medida em que cada um se oferece mais, se coloca mais à disposição do outro, eu acho que a gente vai gerando essa conexão não só entre as duas metodologias, mas conexão maior entre as pessoas. Eu acho que essa que é a grande colocação que a gente tem por aqui. Mas muito bem, eu agradeço aí a participação de todos aqueles que foram colocando aí na tela um pouco se expondo, né? Porque não é trivial você falar aqui na frente de todo mundo, né? O que você pensa, como é que você se vê. E aí eu começo a colocar a grande questão que nós temos no dia de hoje, que é conectar gestão de riscos e OKR é possível? E aí eu já trago uma resposta que, pelo menos na minha concepção, é aquela que cabe a esse momento, mas ela cabe também em algumas condições. Vejam que, sim, é possível, sobretudo em organizações que queiram alinhar ambição estratégica com execução segura e sustentável, ou seja, não é para qualquer organização. A organização ela precisa de ter essas duas características, quase que em simultâneo. Isso você não vê em todos os lugares, em todos os momentos. Nem todo mundo, assim. Eu gosto muito de uma frase, né, de um discurso do Roger Federer, que ele coloca a dificuldade que é um cara super campeão, ficou dezenas de semanas na frente do ranking, ganhou todos os grandes lances possíveis no mundo do tênis masculino. E aí o que acontece? Ele foi fazer a conta, ele verificou que de todos os jogos, quantos jogos ele ganhou? Mas ele também perdeu muitos games. A vida dele não foi fácil. E eu imagino que ele sofreu muito ao perder alguns desses games. Então, assim, ele coloca que a vida, você não consegue ganhar todas. E aí, essas organizações que precisam de ser organizações com muita ambição, são organizações também que têm pequenas derrotas. Mas essas pequenas derrotas não tiram esse espírito empreendedor, esse espírito de superar as dificuldades. Agora, o que fazer para fazer algum tipo de compensação? A gestão de riscos, seja ela qual metodologia adotada for, é um mecanismo capaz de fazer esses ajustes, antever algumas dificuldades, né? Porque o mundo é cheio de incertezas. Mesmo aquilo que está na nossa governabilidade, um dia pode deixar de estar. Então, assim, a gente pode levar isso para a nossa vida pessoal. Se você coloca, você não está sozinho no mundo, né? Assim, em geral, uma família, né? Seja tanto quem veio antes de você, seus pais, ou aqueles que dependem de você ainda quando crianças. Você precisa de tentar ampliar essa capacidade, né, de governabilidade. Nem tudo aquilo que está na sua governabilidade você pode estar enganado, né? Então, assim, essa ideia de conectar a gestão de riscos, sim, é possível, desde que você tenha esse tipo de perspectiva como colocado aqui. Indo adiante, eu vejo que o que nós podemos falar? A gestão de riscos, ela trabalha muito essa ideia de, olha, você tem sempre que ter esse otimismo, talvez até esse otimismo exagerado. Mas de que forma que você consegue, então, superar as dificuldades? Quando você, de alguma maneira, antevê essas dificuldades, antevê o que tem que ser feito para superar as dificuldades. Então, espere sempre o melhor.
Agora, prepare-se para o pior. O pior dos mundos pode acontecer. E aí, e se acontecer, o que fazer? Essa pergunta, e se, isso até tem um pequeno livro que fala disso, né? E se o Brasil não tivesse, por exemplo, perdido a Copa de 1950? Eu fui lá longe para dizer que dizem até que esse espírito vira-lata do brasileiro decorre muito dessa derrota para o time do Uruguai, lá em 1950, com a inauguração do Maracanã. Mas vejam, esse espírito de derrota, ele foi talvez um dos responsáveis também por ter criado em nós, nos brasileiros, essa necessidade de mostrar o contrário, né? Mostrar o contrário de que, olha, o Brasil pode sim ser um país em desenvolvimento, capaz de superar essas dificuldades. Veio dali, desse espírito, a Bossa Nova e diversas outras iniciativas que hoje nos dão orgulho de ter um país com essa dimensão, com essa cultura, com essa capacidade de inovação. Então, voltando para essa pergunta, e se? Então, nós temos que nos preparar para o pior, sim. É óbvio que eu não posso ser catastrofista, mas eu preciso de ter algum tipo de consciência. E aí eu perguntei lá atrás, é quase que uma consciência corporal, né? Onde você se localiza dentro desse mundão? E a ideia é essa, de tentar pensar nessa perspectiva. Indo um pouco mais adiante, o que a gente pode falar? Em geral, adotando a maioria das metodologias de gestão de riscos, o que nós encontramos aqui é uma sequência, aqui no sentido anti-horário, de um primeiro passo é identificar esses riscos. Depois que você identifica esses riscos, o que você precisa de fazer? Precisa de analisá-los. E aí, o processo de avaliação é um processo de tomada de decisão. Depois que você faz uma análise, você precisa de tomar uma decisão de, olha, eu avalio que se eu não fizer algo, voltando para o e se eu não fizer algo de grande importância, de grande relevância, a gente vai quebrar a cara. A gente não vai atingir aquele resultado, a gente não vai alcançar o objetivo que foi determinado, aquele objetivo que foi tão bem discutido por todas as pessoas, foi algo concertado, no sentido de ser um acordo importante entre as partes, porque você vai lá e costura, cede aqui, avança acolá, e aí você depois não faz nada você só simplesmente cruza os braços e reclama da vida. Não, você precisa de identificar, analisar e tomar uma decisão, avaliar o que tem que ser feito para superar aquela dificuldade. E aí você modifica o comportamento, modifica um processo e modifica algum tipo de conduta para superar e continuar atingindo aqueles objetivos, porque o resultado você pode estabelecer um resultado de curto, médio e longo prazo. Então, se você não consegue fazer esse tipo de análise, esse tipo de verificação, você pode não atingir o seu objetivo no longo prazo, porque no curto prazo, às vezes, ele engana. Você pode acreditar que está no caminho certo, às vezes, um pequeno desvio de rota não faz com que você tenha algum tipo de mudança de conduta. Agora, se você percebe que aquele pequeno desvio vai influenciar, né, como se fosse uma curva mesmo, né? Essa curva ela acaba tendo um caráter quase que exponencial. E aí você certamente não vai atingir o seu objetivo. Dessa maneira, a gestão de riscos ela pode sim, você ao criar mecanismos de controle, ao estabelecer medidas que possam mitigar esse risco, você não consegue atingir os objetivos. E por isso que isso acaba se conectando aos OKRs, que tem uma linguagem, tem uma metodologia muito mais inovadora, uma metodologia que faz desafios, porque eu acho que essa capacidade, inclusive em todas as outras discussões, né, lideradas aqui pelo Gustavo e com todos os outros convidados, o que nós vemos é que o OKR, o objetivo dele é ser influenciador. É quase que um influencer no mundo corporativo, no mundo das organizações, no mundo das nossas instituições. O que a gente tem pela frente? Então, assim, essa é a metodologia mais simplificada de fazer a gestão de riscos.
E aí, como é que isso conversa com o OKR? Indo adiante, a gente observa que a gestão de riscos, ela, sim, é um dos componentes mais centrais para a atividade que hoje eu lidero aqui na CGU, lidero junto com uma grande equipe. A CGU, ela tem uma composição, Gustavo, quase que do tamanho da Anvisa. Só que metade dos servidores da CGU, eles estão nos estados. E aí a gente aqui administra quase que 60% a 70% de todas as pessoas que trabalham aqui na CGU trabalham com atividade de auditoria. E essa atividade de auditoria nada mais é do que avaliar a gestão de riscos, avaliar governanças e os controles internos das organizações. Então, quando a gente estabelece como um propósito de vida, fazer uma avaliação, por exemplo, do programa Bolsa Família. O que nós vamos ver ao fazer essa avaliação é como o Bolsa Família vem sendo administrado. Né? Será que ele tem mecanismos que estabeleçam grandes objetivos? Será que esses objetivos são monitorados? Ou seja, todo o processo de governança do Bolsa Família passa por essa discussão. Da mesma maneira, nós avaliamos se o programa tem também, em alguma medida, algum tipo de mecanismo de controle, algum tipo de gestão de riscos para superar as dificuldades. Então, quando a gente fala de gestão de risco, a gente recomenda que determinado órgão adote o modelo da gestão de riscos como algo relevante para a sua prática. Isso, sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver com esse ambiente. A gente costuma dizer que é um tripé, né? Avaliar gestão de riscos, governança e controles internos é parte do nosso processo. Mas, assim, é muito bom poder falar de um exemplo para dizer que, olha, essa ideia da gestão de riscos, eu concordo, como você colocou no começo. É uma série de metodologias. Será que essa é vista como mais uma? Será que ela se aplica, por exemplo, eu acabei de dizer, do Bolsa Família? Será que ela se aplica tão bem ao Bolsa como se aplica também à gestão financeira de um determinado órgão? Ou, melhor ainda, será que o Banco do Brasil, que é um organismo, é uma empresa estatal, ele pode abdicar de ter uma gestão de riscos? Certamente que não. Talvez, da nossa experiência aqui, a área financeira, é a área que, até por um histórico, até por outras exigências, o próprio Acordo da Basileia traz essa perspectiva. Então, assim, eu trago só esse contexto para explicar um pouco por que esse assunto é tão importante para nós, mas desde já eu admito que a ideia de gestão de riscos ela se adequa muito mais a alguns setores do que outros. O que nós temos mais adiante? Eu coloco esse tripé, mas a gente tem outras discussões a fazer, que é justamente essa necessidade de integrar OKRs com a gestão de riscos. E isso, como eu já mencionei antes, é uma maneira de você criar um sistema mais robusto de gestão estratégica. Porque, do contrário, você fica na mesmice. Se você fizer o uso apenas de uma das metodologias, você, obviamente, consegue superar, porque, por incrível que pareça, apesar de gestão de riscos trazer uma carga quase que negativa desse processo, eu queria enfatizar, Gustavo e colegas, que a gestão de riscos, assim como os OKRs, eles estão numa mesma direção. Pode não parecer, porque fica parecendo que a gestão de riscos está falando de problemas, de incertezas. Não, mas ambos os métodos, eles têm como propósito olhar para os objetivos. Porque a gestão de riscos, quando você avalia, né, você identifica, você analisa, avalia e modifica o processo, o que você está fazendo nada mais é do que uma tentativa de superar os problemas para atingir os objetivos. Já os OKRs são maneiras inteligentes de você se desafiar. Então, quando a gente coloca aquelas perguntas no início, fala muito de medo, fala muito de ideia inspiradora, desafiadora, isso está, obviamente, conectado. Isso depende não só de um comportamento pessoal, mas depende também de um ambiente institucional. Ambiente institucional que é, obviamente, criado pelas pessoas. Né? As organizações são abstrações, né? O que existe lá, o que existe nas organizações são as pessoas, o que elas fazem, o que elas comem, o que elas
como elas se comportam. Então, assim, essa integração é possível. É possível sim, mas desde que haja esse espírito do tempo tem que imperar. Então, assim, os OKRs direcionam o foco das pessoas, né? Eles direcionam o foco nessa direção do crescimento. Já a gestão de riscos, ela, em alguma medida, ela busca assegurar a sustentabilidade e a viabilidade desse empreendimento, desse crescimento. Então, quando você coloca objetivos bem desafiadores, você está, em alguma medida, tentando dar um passo até às vezes maior do que as suas pernas. No entanto, a gestão de riscos, o que você faz? Você precisa de treinar. Se você tem, na corrida, por exemplo, você tem uma passada, uma medição da sua passada. A minha passada numa corrida de 10 quilômetros é aproximadamente 1,11 m. Mas eu preciso para eu poder correr mais rápido, eu vou ter que, em alguma medida, ou das duas, ou eu vou acelerar o meu pace, ou eu vou acelerar a cadência das minhas passadas, ou eu vou esticar um pouco mais a perna. Para esticar a minha perna, você precisa de fazer um exercício, você precisa de se alongar mais. Enfim, para fazer, você precisa de fazer uma boa gestão desse processo como um todo. Enfim, eu acho que são essas considerações que a gente traz aqui para vocês hoje, para fazer um pouco dessa discussão sobre como que a gente pode transformar as nossas organizações em organizações que buscam com ousadia atingir os objetivos cada vez mais de crescimento, um crescimento contínuo, mas ao mesmo tempo trazer organizações com mais sustentabilidade, com mais viabilidade no longo prazo, sobretudo. Enfim, Gustavo, eu trouxe essas observações iniciais, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, sobretudo para ouvir um pouco também, um pouco dessa experiência que eles já começaram a escrever um pouco lá atrás, quando você deu a oportunidade para eles pensarem, fazer um brainstorm usando os post-its. Muito obrigado aqui, eu fico à disposição. Obrigado, Ronald, por trazer assim a sua experiência, a leitura, né, sobre esse tema. A gente vai explorar assim um pouquinho do que o pessoal falou. Eu queria só fazer alguns highlights assim, pessoal. E quem quiser fazer um pouco uso da palavra aí também, né, pode levantar a mãozinha aí que a gente já vai fazendo algumas inscrições. Então acho que o Ronald trouxe um elemento muito importante. Eu vou citar duas frases aqui que eu achei muito emblemáticas assim, né? São muito, para mim, ressoaram muito positivamente, muito forte, me fizeram refletir, né? Uma é essa, de que tanto o OKRs quanto gestão de riscos, eles exigem uma maturidade organizacional, né? De certo modo, assim, de você levar a gestão, a estratégia para um outro patamar, vamos chamar assim, né? Para uma perspectiva de fato de ter uma clareza maior da incerteza que você tem sobre os objetivos, sobre os resultados, mas com essa perspectiva de alcançá-los. Então, o Ronald falou assim, ó, é interessante essa conexão, principalmente para organizações que querem uma ambição estratégica maior, e aí os OKRs se enquadram bem nessa questão, né? De realmente eu quero gerar valor, né? E focar no valor, que é o que realmente importa, e não só nas minhas entregas que estão no meu controle, que eu estou produzindo na minha rotina ali, que eu sei que tem o seu benefício, geram resultados positivos, porém eu quero ousar, eu quero realmente ali buscar entender se os resultados que eu quero alcançar estão de fato sendo alcançados. Então ele falou da ambição estratégica e a gestão de riscos para ajudar na execução segura e sustentável. Né? A gente tem que ousar, mas tem que pular de paraquedas, né, Ronald? Você tem que ter. Então, os OKRs, eles são um tipo de paraquedas, de certo modo, sabe? Porque a partir do momento que você está ousando, e você não sabe exatamente se os resultados serão alcançados ou não, e qual elasticidade você tem ali, o processo da gestão para os OKRs, e quando eu falo de OKRs aqui, pessoal, eu não estou falando só de criar o OKR, de escrever o OKR. Né? OKRs é muito mais do que isso, OKRs vão muito além das metas. É justamente o que está na cultura por trás dos OKRs, nos processos, na rotina por trás dos OKRs, que fazem o OKR ser interessante, que é justamente a perspectiva de você olhar no curto prazo e ter conversas transparentes, e aí pegando o gancho do Ronald sobre as pessoas, se conectar com as pessoas
em curto prazo para aprender se os resultados estão sendo alcançados ou não e por quê. Ou seja, começar a ter um aprendizado estratégico ali dentro do que você está fazendo. E isso é um paraquedas, porque você vai caminhando, em vez de você olhar o resultado só a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou a cada um ano na prestação de contas, se eu alcancei ou não aquele programa, aquele projeto, aquele desenvolvimento, você está ali no dia trazendo, né, aí pegando aquela frase que é atribuída lá ao Peter Drucker, né, de que a cultura devora a estratégia no café da manhã, porque o café da manhã é o que você faz todo dia. Só que se OKRs trazem justamente a estratégia ou a sua ambição do seu projeto inovador para o seu café da manhã com uma rotina clara, tornando ali urgente aquilo que é importante, né? Como a Christina Wald que fala, né? Que é uma autora que escreve sobre OKRs, ela fala isso. Ela fala assim, OKRs fazem aquilo que é importante, mas que geralmente a gente deixa para depois, porque o café da manhã está aqui, o incêndio está aqui, então ela traz o que é importante para o urgente também. OKRs tornam aquilo que é importante urgente. Essa é a frase dela. Acho que é uma grande lição. E isso é nada mais do que gerir risco, gente. Do que você antecipar, né? O Ronald usou essa fala, antecipação. Então, a abordagem dos OKRs traz essa antecipação do futuro para mais perto de você, para você estar ali entendendo como é que está e tomando decisões. Então, não é só olhar, só acompanhar, só escrever o OKR, tomar decisão a partir disso. Então, acho que esse processo ele tem um diálogo muito forte. Então, essa frase do Ronald ficou muito marcada para mim, né? Ambição estratégica e execução segura. E uma outra frase, aí já para abrir a palavra para o pessoal, depois a gente poder dar uma olhada aqui nas anotações, foi assim, né? A frase que ele falou, ó, as metodologias alargam o seu raio, né, de atuação. Ou seja, nos capacitam para a gente amplia a nossa zona de desconforto, né? A nossa zona de conforto vai ampliando, porque eu domino novas técnicas, eu vou dominando ali outras ferramentas de gestão que me ajudam. Então não é o método pelo método, a forma, ou mais um método. Eu acho que a gente tem que entender bem. E aí eu deixei uma pergunta aqui, uma reflexão aqui no chat, pessoal, que é como que a gestão de risco está sendo implantada ou usada na sua organização? Porque ela pode ser, assim como a estratégia também, em algumas organizações, algo estritamente burocrático, né? Que você faz, escreve, monitora, acompanha, mas é percebida ou vista como perda de tempo. E, gente, para mim essa é uma sensação e é um sinal muito claro se você de fato está sendo estratégico, está atuando numa estratégia ou está indo na direção do valor do que a sua organização está trabalhando, se esses rituais estão sendo considerados como ônus ou apenas como ônus, como perda de tempo, tem algo bastante errado nesse negócio. Tem alguma coisa que não está bem encaixada, que não está funcionando bem. Porque não deveria ser. Não deveria ser um ônus, deveria ser algo natural em direção do objetivo que você quer alcançar. Acho que essa foi a reflexão que você me inspirou, sabe, Ronald? Nessa transição. Eu vou compartilhar um pouquinho, mas para não ficar só eu falando, compartilhar um pouquinho como eu vejo essa possibilidade prática de conectar o KS de gestão de riscos. Mas eu vou deixar para o pessoal ouvir primeiro e resgatar um pouquinho do que o pessoal colocou aqui, antes de eu trazer uma reflexão que eu fiz ao ser provocado por esse tema aqui também. Tá bom? Vamos lá. Ana Carolina, tá com a mão levantada aí, por favor, Ana. Pode ir, fica à vontade. Seu microfone está fechado. Você consegue me ouvir, Ana? Não sei se ela está me ouvindo, mas, pessoal, enquanto a Ana, acho que ela baixou a mão. Ficou tímida. Não A precisa ficar. Vanessa agora. Pode ficar tranquila, viu, Ana? Você está num ambiente de compartilhamento. Fique isso tranquila. Vanessa, por favor. Então, Gustavo, só contribuindo. Primeiro, Ronald, parabéns aí pela apresentação, achei super legal, assim, a gente já trabalhou aqui na Anvisa, né, juntos, então é bem interessante escutar essa sua visão aí sobre gestão de risco e OKR. Então, uma coisa que me trouxe aqui, né, na fala do Gustavo, e que eu também fiquei bem estimulada, né, com a sua fala, foi que, assim, OKR, de fato, ele não combina com zona de conforto, né? São duas coisas bem diferentes, ou pelo menos ele não deveria combinar.
né, na prática, acaba que a gente tem visto, né, em algumas organizações, e até na Anvisa mesmo, essa preocupação, né, das áreas de colocar os OKRs de fato desafiadores, com medo mesmo, deles não serem alcançados, receio de que aquele KR ele está fora da governabilidade, né? De fato, é um KR relevante, é um KR relacionado a resultado importante para a sociedade, mas é um KR que não depende 100% da organização. Então, as pessoas têm receio, né? Tem um receio muito grande daquilo ali não ser alcançado e que isso venha, de alguma forma, trazer algum malefício para a organização, seja né, por conta dos próprios órgãos de controle, seja por conta da visão que a sociedade vai ter, uma vez que aquela meta não foi alcançada, mas era uma meta que não dependia somente da organização. Então, tem várias coisas ali que a gente pode trazer nessa discussão, né? Mas, de fato, o OKR não combina com zona de conforto, né? E essa questão que você falou da ambição estratégica com segurança, né? E que segurança seria essa? Eu acho que é importante a gente trazer que a própria abordagem de OKR, digamos, o nosso paraquedas, né? Qual seria o nosso paraquedas, né? Para isso, para, digamos assim, a gente não acabar deixando de alcançar esses KRs tão desafiadores, né? Eu acho que está exatamente no que a abordagem de OKR traz para a gente, que é a necessidade do acompanhamento. Porque quando você acompanha aquele KR, você está junto ali, você identifica estratégia que você pode fazer para que aquele KR seja alcançado, você envolve outras áreas que nem tem a ver com a área específica ali que está lidando com aquele KR, você envolve outras áreas, envolve outros órgãos para lhe ajudar a alcançar aquilo ali. Isso tudo reduz o risco, né? Esse acompanhamento, esse alinhamento, essa integração entre áreas e entre órgãos, né? Isso ajuda, isso não deixa de ser um paraquedas nosso, né? Então, eu acho que essa questão quando a gente fala de qual que seria o nosso paraquedas, né? Para evitar, digamos assim, a gente quer ser desafiador, a gente quer ter a gente quer alcançar resultados realmente importantes, mas a gente precisa ter a nossa segurança, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que está bem nessa questão, sabe? Da importância do acompanhamento, da integração entre as pessoas, entre as organizações, na importância da liderança nisso aí também, porque não adianta você criar o KR e o líder não estar junto, né? Ali acompanhando e fazendo com que aquele KR seja executado da melhor forma, e eu acho que uma coisa bem importante que a abordagem de OKR traz para a gente, a questão de criação de ações inovadoras, porque a gente está muito acostumado a fazer da mesma forma, né? Eu sempre faço desse jeito e tal. Só que o OKR, ele traz um desafio para você. Se você continuar fazendo daquele jeito ali, não vai dar certo, né? Não vai conseguir alcançar o que precisa alcançar. Então, você precisa inventar novas formas de chegar naquele resultado. Então, eu acho que o OKR ajuda nessa questão da gestão de risco dessa forma, identificando alternativas, identificando controles, né, que podem ajudar ali para fazer com que aquele KR ele seja alcançado. E é Muito isso. bom, Vanessa, muito boa essa reflexão. Um ponto aqui que eu acho muito legal, ó, OKRs não combinam com zona de conforto, né? E quando ela fala essa questão, né, como eu falei, deu esse exemplo de que os OKRs podem ser um paraquedas, eu lembro quando o Ronald era auditor ainda aqui na agência, né? Ele, na matriz de risco da auditoria, e aí eu acho que esse componente é bem interessante, né? Porque auditoria, gente, ela quer, em qualquer nível que seja, né? Assim como o gestor quer que os objetivos, os resultados estejam sendo alcançados e com eficiência, etc., alocação dos recursos, tudo mais. Agora, uma tem uma perspectiva mais de viés de controle e o outro da gestão, que é quando as coisas estão acontecendo. Então, as duas estão olhando para o mesmo lado, que é a frase, né, que o Ronald trouxe. Então, eu lembro quando o Ronald estava como auditor, que ele falou uma coisa que para mim chamou muita atenção e foi muito perspicaz do ponto de vista de auditoria, né?
eu lembro que na matriz de risco, ele olhava assim, bom, gente, se esse tema, se o órgão está adotando OKRs, se as equipes estão de fato usando OKRs como tem que usar, né? Com a sua rotina, não é só escrever o OKR e ter a meta, mas de fato com a rotina de acompanhamento de curto prazo, olhando para os resultados, tomando decisões, tendo transparência, tendo foco, clareza, aprendendo o que dá certo e o que não dá, ela já está diminuindo o risco, ela já está gerenciando o risco. Na gestão, na prática, na execução. Então, eu lembro que o Ronald falava assim, olha, se a unidade está adotando para esse tema um OKR, ela sai, vamos chamar assim, né? Foi um dos critérios, né? Eu lembro uma vez, né, Ronald, que você estava construindo o PAINT, né? O plano lá de auditoria se ela está cuidando, se eu sei, isso me dá confiança de que eu sei que o gestor está cuidando disso de perto. E se o gestor está cuidando disso de perto, tudo bem. Pode sair fora da curva? Pode. Mas aí é a exceção. Então eu não preciso estar olhando tudo. Eu vou olhando para os OKRs também com essa perspectiva. Então acho que é uma forma de combinar um pouco essas coisas sobre o olhar da auditoria, né? O que você acha, Ronald? Você está aí querendo falar? Estou vendo que você está, né? A gente vai querendo. O tema é bem instigante, então, por favor, traga aí a sua reflexão. Não, muito bem. Obrigado, Gustavo. Obrigado demais, Vanessa, também pelas considerações. Eu vi aqui que a Ana Carolina, ela disse que levantou a mão por engano, mas ela escreveu. Ela falou: ó, parabéns pela interação entre OKRs e gestão de riscos. Os OKRs são os objetivos e nós, da gestão de riscos, buscamos auxiliá-los sem riscos ou a mitigação dos mesmos até a conclusão dos objetivos. Muito bem, perfeito. E, assim, eu acho que a gente está falando muito aqui dessa conexão das metodologias, das oportunidades, mas a gente falou muito de gente também, de pessoas. E esse tópico que foi colocado aqui sobre a governabilidade, se eu não me engano, foi o Luiz Antônio. Isso tem muito a ver. Eu não queria explorar muito o tema aqui da auditoria, Gustavo, mas assim, é meio inerente. De fato, a gente conversou bastante quando eu tive por lá. Foi um período muito difícil, mas também muito, não, assim, um período muito desafiador, porque a gente estava no meio da pandemia. Mas eu acho que eu vou levar essa experiência para sempre na minha vida, porque foi muito gratificante estar lá naquele momento. E eu, quando fui desafiado a falar sobre os OKRs, o que me veio na mente foi um pouco da experiência que a gente já tinha acumulado com a auditoria, que era, nós temos um principal indicador, que é a implementação das nossas recomendações. E aí, se eu fico na zona de conforto e falo assim, olha, eu fiz a recomendação. Se não houve a implementação, é problema de quem não implementou. Só que eu disse a você na época, Gustavo, e para toda a equipe, eu me lembro que a Ana Camila, que estava trabalhando com a gente lá na auditoria, falei, Camila, olha, para nós não pode ser assim. E ela também concordou, porque o que a gente tem que fazer para implementar as recomendações? Eu tenho que colocar a mão na consciência e falar, olha, se eu não estou conseguindo atingir um patamar razoável de implementação, das duas, uma. Ou realmente há uma certa má vontade, né, no diálogo, não existe uma confiança na relação entre auditado e auditor. Por outro lado, há uma outra alternativa, que é que nós não estamos fazendo boas recomendações. Então, assim, eu não posso alegar que está fora da minha governabilidade, porque é o gestor que tem que adotar as recomendações. Porém, eu preciso de pensar que, olha, cabe ao auditor ele fazer esse ciclo da tal gestão de riscos, né? Eu preciso de avaliar, eu preciso de monitorar. Será que eu estou fazendo boas recomendações mesmo? Então, assim, no mundo da auditoria, a gente tem dito que, olha, o mais importante de tudo é dialogar, do começo ao fim do trabalho. E quando esse trabalho termina com uma recomendação muito concertada, às vezes até vindo da boca de quem foi auditado, eu já ganho 50% do tempo, porque se o próprio auditado vira para nós e fala, olha, não, a melhor solução é essa, ele já se comprometeu, né? Ele já se comprometeu a fazer aquela ação. Então, assim, essa história da governabilidade, zona de conforto, tem tudo a ver. Eu fico com muita dificuldade de falar sobre esse assunto sem falar sobre a atividade que eu pratico 100% do meu dia, mas, assim, eu estou gostando muito de ouvir de vocês também, né, as colocações que vocês trouxeram, mas vamos ouvir mais o que a turma aí tem para falar sobre, inclusive, aquelas questões iniciais, né, Gustavo? Vou O que a colocar gente... aqui. Opa, a Jordana também já levantou as mãos.
Jordani, pode fazer uso da fala e aí em seguida eu vou para o nosso painel de contribuições que vocês trouxeram aqui. Vamos lá, por favor, Jordani. Bom dia, pessoal. Todo mundo ouvindo direitinho? Sim. Perfeitamente. Então, eu resolvi, vou ter que sair 10h30 para a reunião, mas eu quero já deixar a minha contribuição aí, porque, assim, eu vejo como... Quero agradecer também, primeiro, a oportunidade aí de falar sobre esse tema, que, assim, é difícil realmente de ver em algum local algo sobre a gestão de risco e OKR, né? Agora, eu acho assim que a própria metodologia do OKR, ela está de uma forma, tá intrínseca ali essa gestão do risco, né? Como a própria Vanessa já antecipou e o professor também antecipou, né, o Gustavo. Então, porque quando você vai fazendo os check-ins, você está fazendo check-in justamente para poder ver se algo vai acontecer de errado, né? Então, você vai olhando ali, cada 15 dias, né? Ou uma vez por mês. Então você vai acompanhando para justamente não deixar que algo dê errado. Então você está fazendo esse monitoramento, né? Do objetivo. Então, só que o que eu acho que de repente, será que quando o OKR, o objetivo é estratégico e a gente já identifica que tem algumas coisas que podem acontecer, alguns gargalos ali podem aparecer. Será que não seria importante a gente ter um plano de ação para caso a equipe chegue em algum check-in e fale assim, ó, a minha percepção é que a gente não vai conseguir no próximo ciclo alcançar esse objetivo. Essa é a minha percepção. A gente trabalha lá na Fiocruz muito com essa questão a percepção da equipe para o próximo, né? Mesmo que não esteja alcançando aquele objetivo, qual é a sua percepção? Você vai conseguir alcançar ou não vai? Aí a equipe vai assim, não, a gente não alcançou o que precisava nessa meta, mas a gente tem uma percepção muito boa no próximo. Ah, beleza. Mas e se não tiver essa percepção, se for negativo, for aquele vermelho lá, e é estratégico, será que não caberia já ter um plano de ação para isso? Para tentar mitigar isso e tentar garantir que aquele objetivo que é estratégico seja alcançado? Então, isso foi uma das coisas que eu observei assim na questão do OKR, quando fala sobre o objetivo e tudo, e integrando com a gestão de risco, né? Então é só essa contribuição que eu queria passar para vocês. Excelente contribuição, Jordani. Muito obrigado aí, né, pelo feedback, pela experiência que você está trazendo. E é assim, ó, para complementar e somar na sua reflexão aqui, é possível sim que, por exemplo, eu concordo perfeitamente que os OKRs são já uma maneira de gerenciar riscos, né, em busca dos objetivos, principalmente quando você vai amadurecendo a organização e buscando objetivos mais ousados, né? Então isso é uma forma de você ter isso. E a partir dos OKRs, você tem a execução do dia a dia, né? Que são as iniciativas, os planos de ação, as atividades que você tem. Você não precisa amarrar isso nos OKRs, mas numa situação que você está vendo, está tendo dificuldade, então, um ponto, sim, você pode ter a sua gestão de riscos partindo de alguns OKRs, por exemplo. Né? Acho que um pessoal colocou aqui também no nosso painel, né? Eu posso ter, por exemplo, alguns controles de risco, né? Tipo, eu identificar que o meu indicador de risco pode ser o meu progresso ou não dos OKRs, por exemplo. Eu posso estar identificando ali que eu não estou progredindo, e aí sim já tem um indicador, eu posso ter uma ação de controle mais específica para aquilo. Faz todo sentido essa visão também, né? De você, a partir de como está comportando o seu progresso nos OKRs, identificar alguns riscos e ter ações mais específicas de controle mais diretos para tentar mitigar aquela questão. Essa é uma forma de ver e é uma forma de conectar. Outra forma da gente conectar é fazendo também o seguinte, é você tendo os seus OKRs, aliás, a partir dos seus riscos, vamos supor que você tem lá um portfólio de carteira de riscos, né? Que você já monitora. E você pode, para aqueles riscos que estão com dificuldade de implementação, ou como, por exemplo, o Ronald falou, né? Às vezes não tem uma recomendação implementada ou um controle implementado daquele risco. Você pegar e criar um OKR para ele. Aí é uma outra visão, uma outra perspectiva.
como eu conecto também riscos, OKRs, a partir da minha gestão de riscos. Só que aí é uma questão de como é que está a sua organização, com a cultura de OKRs ou com a cultura de risco. Às vezes um está mais maduro do que o outro, né? Mas é possível fazer essa combinação também. Usar OKRs para atacar alguns riscos mais críticos que não estão ali sob controle, ou estão persistentes, ou o controle não está implementado, ou a força do controle não está sendo suficiente. E aí a gente pode fazer dessa maneira. Eu acho que essas duas possibilidades, né? Aí vamos chamar assim uma mão contra mão, né? Tipo, são duas vias, né? Eu posso, dos OKRs, usar ele como uma matriz e de risco até, e a partir dali focar mais meu risco, ou seja, diminuir, né, o meu esforço de controle, gente, porque acho que um cuidado que a gente tem que ter, e a gente passou por isso na pele, tá? É ter duplas metodologias meio que concorrentes, porque as duas querem alcançar o objetivo, e aí eu tenho um monte de controle de risco aqui, que não necessariamente está conversando com meus OKRs, embora conversem com os mesmos objetivos. E aí você tem uma redundância de tarefas e atividades de controle e de gestão que ficam meio que criando ou redundância, ou se anulando, ou competindo uma com a outra, competindo recursos, esforço, tempo, dedicação. Então, o que a gente passou a fazer? Espera aí, vamos limpar essa gestão de riscos aqui, e os nossos OKRs têm que ser uma proxy de risco, gente. Se eu já estou usando aquilo ali, primeiro, já é um paraquedas, né? Ele já serve para diminuir meu risco. E aquilo que não está conseguindo progredir, é nisso que eu vou focar e talvez ter ações de controle mais ali. É uma forma inteligente de você tornar mais eficiente e mais integrada a gestão de riscos com OKRs. É apenas um ponto de vista, né? Acho que a Vanessa quer trazer um pouquinho da experiência também aqui, e aí eu já vou resgatando um pouco dos post-its ali. Fiquem à vontade, pessoal, Ronald também. Vanessa, a gente está chegando no finzinho aqui já, mas vamos dar uns minutinhos a mais aí só para a gente poder fazer esse fechamento. Vanessa. Tá bom. Só aproveitando a fala do Giordani, a gente tem aqui na Anvisa uma forma da gente fazer o acompanhamento dos OKRs, que é como se fosse um indicador de risco mesmo para o alcance da estratégia. E aí eu vou até colocar aqui no chat, imagino que todo mundo vai ter acesso, que são as categorias de desempenho. As categorias de desempenho, elas são formadas por 3 dimensões, digamos assim, né, de avaliação. Então, a gente não só pega o sinaleiro que o Giordani comentou, né, que é satisfatório, alerta, crítico, mas a gente também usa uma dimensão que é uma dimensão numérica, né, quantitativa de progresso. Então, a gente mescla 3 dimensões, que é a dimensão de progresso, né, o percentual de progresso ali, mescla com a dimensão de satisfatório, alerta ou crítico, né, que é a dimensão do sinaleiro, e também com a dimensão de tempo, exatamente aí o que o Gustavo está mostrando. Então, a gente tem essas 3 dimensões e a gente classifica em 5 categorias, né? A gente classifica os OKRs em 5 categorias, que vai do A ao E, e sendo a melhor categoria, né, que tem a maior possibilidade de alcance, a categoria que tem menor possibilidade de alcance. Então, a gente classifica todos os nossos OKRs, a gente classifica em uma dessas categorias e a gente acompanha trimestralmente em qual categoria que esse OKR está. Então, os OKRs que estão ali na categoria D e E são OKRs que têm uma chance de não alcançar muito grande. Então, são exatamente esses KRs que são acompanhados pelo nosso comitê de governança, são identificadas novas estratégias que podem ser feitas para que eles sejam, de fato, alcançados. E a gente tem feito todo ano, isso a gente tem desde 2021, né, essa categoria de desempenho, e todo ano a gente faz um acompanhamento para saber se essa mensuração, né, se esse indicador de risco nosso, se de fato ele está funcionando, e está funcionando, tá, gente? Então, a categoria A e B são as categorias que têm uma maior chance de alcance no final do ano, né? Então, a gente consegue, com esse indicador de risco, fazer esse acompanhamento dentro da Anvisa, tá? E quem quiser tem mais informação no nosso site lá da Anvisa. Excelente, Vanessa. Vamos aqui para o que o pessoal compartilhou aqui, né? Para o que eles colocaram aqui. Tem essas experiências aí, ó, o pessoal, né, mencionando aqui criação de categorias de desempenho, que acho que é esse caso aí, a experiência que a Vanessa trouxe, né, da agência. OKRs pouco desafiadores na zona de conforto versus aversão de risco, a gente já falou um pouquinho disso. Dificuldade de alinhar riscos e OKRs, é a experiência das pessoas com essa dificuldade, né? OKRs fora da governabilidade. Ó, indicadores de risco precisam estar relacionados a OKRs. Então, essa discussão da categoria de desempenho que a Vanessa trouxe é uma forma de você fazer.
como é que está o progresso dos OKRs e fazer, usar isso como uma parte do seu indicador de risco para saber se aquilo ali está realmente precisando de uma atenção em se tratando de estratégia ou de alguma outra frente ou programa que você esteja tratando, né? OKRs que parecem atividades. Vamos ver o que o pessoal falou, pensou, né? De como que pode usar, integrar as duas coisas, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui, ó. Gestores com dificuldades em criar OKRs reais dificultam a gestão de riscos. Se você ficar criando OKR muito burocrático, de tarefas, assim, você vai criando cada vez mais burocracia ali, né, gente? Então, realmente, tem que ter OKRs mais focados e voltados para o resultado. Eles vão estar fora da governabilidade, não vão estar na sua zona de conforto, mas vão ajudar você a enxergar melhor e a gerenciar o risco. Pessoal, tem um áudio aí, alguém fazendo... Só dá uma olhadinha, por favor. Obrigado. Então, olha só, um outro ponto, né, que o pessoal colocou aqui, ó. O risco aumenta à medida que o OKR está ameaçado. Então, olha só, já começa a ter uma relação aqui de se o meu nível de risco está aumentando, opa, meus OKRs estão em risco, estão prejudicados. Se você faz essa conexão e vice-versa, se o progresso dos meus OKRs não está indo bem, eu estou aumentando o meu risco de não alcançar meu objetivo, né? Então tem essa dupla relação. Isso é muito legal, né? E será que, me permita interromper para dizer que, e será que estando ameaçados a gente recua com o OKR? Será que a gente mantém essa meta ousada? Depende muito do que se quer, porque a princípio o ser humano vai, dependendo daquele grau de medo que ele tem, aquela organização está exposta, o quanto que aquilo dali vai significar não só na vida pessoal, mas também da organização como um todo, vai recuar. Agora, mas por outro lado, a depender do desafio, o campeão, vai ser o campeão da Libertadores da América de 2025. Não, vamos para frente, nós não podemos recuar. Esse é o objetivo. Não dá para abrir mão de seguir firme com esse OKR. Então, eu acho que essa é realmente uma questão muito ousada, eu até diria. Ronald, excelente a sua reflexão, gente. E para mim, ela é o cerne, e a gente não podia estar terminando o nosso encontro aqui com um debate de tão alto nível, tá? Porque olha só, gente, a gente vive isso cotidianamente, quem lida com OKRs em nível estratégico, em nível ousado, de maturidade, porque assim, a tendência é imediata, Ronald, eu posso te afirmar com 99% de chute, de acerto, vamos chamar assim, né? As pessoas vão querer desistir, tá? A tendência, principalmente na gestão pública, cancela esse OKR ou tira esse OKR, porque ele começa a mostrar uma realidade ou uma vulnerabilidade ou um desafio que talvez não agrade ou que nos paralise. Só que acho que essa reflexão tem que ser feita. Isso continua sendo relevante? Para a sociedade, para o cidadão, é isso que eu tenho que alcançar e entregar? É esse o valor? É aqui que é a nossa Libertadores, né? Tipo assim, então a gente tem que assumir um pouco mais o risco e enfrentar ele abertamente. Eu acho que isso muda também, tá? A própria visão dos órgãos de controle, sabe? Com esse nível de maturidade, à medida que as organizações vão migrando para essa lógica de realmente resolver o problema que interessa, apesar dos desafios, apesar das limitações, porque, gente, sabemos também que nós no serviço público não temos todos os recursos disponíveis, né? Seja humanos, pessoas, seja às vezes de capacidade, seja tecnológico, enfim. Mas a sociedade precisa que a gente enfrente os problemas certos, né? As coisas que precisam ser enfrentadas. E eu tenho uma frase assim que eu gosto muito de compartilhar quando a gente tá com essa situação, Ronald. O que é mais importante? O que é melhor? Você alcançar 100% de algo que não tem importância, não vai fazer a menor diferença, ou atingir 10% de algo muito importante para a sociedade? Eu prefiro ficar com os 10% de algo muito importante para a sociedade. Então a gente precisa, quando fala de OKRs, acabar com o mito do 100%. Gente, 100% é um mito. Assim, quase que nos enganar, né? Querer nos enganar. Assim, vamos atingir 100% de tudo? Não vamos atingir 100% de tudo se você realmente estiver colocando as coisas no lugar certo. Então, acho que esse é um ponto, a gente precisa ser franco,
né? Claro que tem um desafio de comunicação com a sociedade, eu reconheço, né? Ah, eu não atingi 100%. Ué, mas não era para atingir? Peraí. Então, acho que esse ponto é realmente um ponto sensível. Mas a gente tem que enfrentar ele com naturalidade, porque a vida real é essa, né? Não é por... Se a gente for medíocre nos nossos objetivos, nossos resultados, quem perde é a sociedade. Quem perde é o cidadão. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, trazendo aqui essa reflexão que o pessoal compartilhou aí, muito bom, né? De relação entre risco e OKRs aí. Ó, é possível fazer conexão de modo interfederativo por OKRs? É possível, né? A gente tem algumas experiências aí de OKRs compartilhados entre unidades da secretarias estaduais e municipais, por exemplo, em órgãos diferentes do judiciário, pessoal. Tem alguns órgãos que estão trabalhando com OKRs entre o Ministério Público, a polícia e o Tribunal de Justiça, por exemplo. Eu acho que são experiências muito interessantes que vão começando a trazer, né, as metodologias, vamos chamar assim, as ferramentas, para um lugar de apoiar a gestão e não para um lugar de ser apenas um item burocrático que está ali preenchendo espaço e fazendo a gente se pressionar por aquilo, né? Que mais que o pessoal pôs aqui, ó? Perguntas, né? Vamos ver se a gente conseguiu responder, ó. Risco identificado, define um OKR, a gente já comentou sobre isso, né? Às vezes um risco pode gerar um OKR. Eu posso ter essa via, né, de origem. OKRs que surgem a partir dos meus riscos. Pode ser, é uma possibilidade. Mas eu também posso ter o inverso, como eu mencionei, né? Ter uma ação de risco mais focada a partir dos meus OKRs também. Outra pergunta aqui, vamos lá. Ideia de criar OKRs para riscos ou riscos para OKRs está aí, né? Como facilitar a gestão dessas relações? Em determinado momento parece impossível acompanhar todos os relacionamentos necessários, né? Entre riscos e OKRs. Olha o que o pessoal perguntou aqui para a gente finalizar aqui. OKR e KRI, indicador de risco. Como conectar sem duplicar e aumentar o controle? Acho que a Vanessa trouxe um exemplo, né? De como é que pode criar aí uma matriz de risco dos OKRs que podem se conectar com a gestão de riscos. Os riscos para os OKRs devem ser direcionados aos fatores que impedem o alcance do OKR ou direcionados à avaliação do que acontece com o objetivo. Acho que pode acontecer as duas coisas, né? Mas para um controle mais imediato, olhar para aquilo que está impedindo o OKR pode ser importante para destravar as questões, principalmente em riscos no nível mais tático ali, que você está lidando com o enfrentamento do dia a dia, né? Daquela questão. Então tem esses componentes. Vou deixar aqui, né, para Ronald, para a gente fazer essa nossa reflexão, ó. Tem mais algumas ideias aqui. As organizações deveriam fazer OKRs compartilhados para reduzir o risco de não alcançar sua estratégia, né, como uma possibilidade aí de ação de mitigadora de risco. Eu compartilho com outros atores que precisam estar envolvidos. Às vezes, a minha organização sozinha, o meu setor sozinho, não consegue resolver aquilo, ou não está conseguindo, não está progredindo. Quem mais, então, eu preciso envolver? Será que eu tenho que estar envolvendo outras pessoas nesse meu OKR? Não é melhor, então, compartilhar esse meu OKR com essas outras áreas? E aí é que eu acho que o jogo começa a ficar mais interessante. Quando a gente sai do silo, né? Quando a gente sai do isolamento da minha zona de conforto. Porque é ali que as coisas vão se destravar, gente, vão resolver. Né? Realmente no diálogo que o Ronald falou, né? Na interação entre os vários atores ali envolvidos, né? Que mais? Ó, usar o OKRs para aquilo que eu quero testar é uma forma de diminuir risco. Na inovação, eu conheci o OKRs, pessoal, na inovação. De que forma? Justamente porque era uma forma de você reduzir os riscos dentro da inovação e saber se você progride ou não e tomar decisões a partir daquilo. Então, é uma forma, sim, é possível você, para testar questões, eu vou fazer ali um OKR para algo que é mais experimental, que eu preciso descobrir. Isso a gente chama de OKRs de aprendizagem, né? Ele não é para você atingir o 100%, ele é para você saber até onde você consegue ir, às vezes, né? Até quando, assim, eu não sei lidar com isso, é uma inovação. Que resultado eu vou ter daquilo? Ou que resultados eu estou alcançando? Então, esse aprendizado, ele vai te dando ele vai medindo a sua elasticidade, a sua capacidade de até onde você consegue, de fato, alcançar, né? É uma forma de você aprender. Qual a melhor maneira de integrar as equipes, né, com a gestão de riscos? Eu acho que tem que estar muito conectado, gente. Gestão de OKRs, gestão de riscos, tem que estar dialogando, né? Aquilo que devemos
pesquisar e aprender, como foi mencionado aqui. Enfim, são algumas ideias aqui. Eu vou fazer um compartilhamento de insights finais e passar a palavra para o Ronald aí, para ele fazer esse nosso fechamento aqui, tá? Porque a gente já passou um pouquinho do tempo, mas é um tema, assim, primeiro, é um tema inovador, né? Essa relação entre gestão de riscos e OKRs. O OKRs em si ainda é algo novo, apesar de já ter um pouco mais de organizações trabalhando com isso, né? Principalmente aí no setor público, mas a gente tem aí alguns desafios ainda, né? Nesse tema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui novamente a minha tela para a gente... Aqui, pronto. Para finalizar com os últimos insights aqui, para a gente tentar, se é possível, sintetizar alguma coisa, né? Diante de tanta coisa que a gente viu aqui. O que eu percebo dessas visões e do que veio de anotações aqui, pessoal? Primeiro, OKRs, né, podem transformar riscos em hipóteses de valor num aprendizado contínuo de decisões adaptativas, ou seja, é isso. Você traz a gestão de risco para junto dos OKRs, né, ou seja, o OKRs passa também a ser uma perspectiva. A gente está lidando aqui com duas abordagens que podem tanto ter um viés de controle ou um viés mais de gestão. Então, a gestão de risco, ela está onde? Ela está mais para o controle ou ela está mais para o lado do gestor que tem que tomar as decisões ali? Esse é uma... Talvez eu acho que, pela minha experiência, gestão de riscos tenha nascido mais do controle, né? E os órgãos de controle tiveram um papel muito importante nessa disseminação e nessa ânsia, nessa tentativa de buscar algo que ajudasse, né, os gestores a diminuir a incerteza, a lidar melhor com as incertezas, né? E a gestão de risco era o método que tinha ali, né, com as suas abordagens, sejam elas da COSO, da ISO, etc. Mas surgiram os OKRs também nessa história aí. Será que essas coisas não podem também, talvez, se complementar com o outro, ou até ter uma preponderância até certo momento e usar a parte de risco que é pesada também, né? É isso que eu falo, você pode ter um olhar burocrático da gestão de risco, mas você pode ter uma visão mais pragmática, mais utilitarista, mais efetiva e mais eficiente também. Então, usar a gestão de risco para o escopo mais específico que precisa gerenciar do risco. Então, acho que conversar essas coisas é interessante. Ambos podem somar, e a frase do Ronald acho que sintetiza isso, né? Os dois estão olhando para a mesma coisa, para um objetivo, para o alcance do objetivo. Então, pessoal, eu vejo OKRs, tá, como uma forma de mitigar riscos específicos. Por exemplo, você tem lá seus riscos e você pode criar OKRs com foco para atacar aquilo ou para ver se progride melhor. É uma forma de via em que a gestão de risco está um pouco mais madura na sua organização, então você cria OKRs para lidar com essa visão. É uma forma mais pontual de fazer uma interação entre gestão de riscos e OKRs. Existe uma possibilidade, uma hipótese que foi ventilada aqui no nosso debate, né, de conectar ao modelo de gestão de riscos, né? Ou seja, é o exemplo que a Vanessa trouxe aqui de conectar os indicadores numa matriz de risco que vão dar um indicador de perigo, vamos chamar assim, ou de ameaça, ou de incerteza, né, sobre os meus OKRs que me dão um gatilho para ações de gestão de riscos. Aí eu coloco a gestão de risco um pouco mais focada naquilo ali que vai ser a minha vulnerabilidade a partir dos meus OKRs. É uma forma de olhar, né, de complementar os indicadores de risco com indicadores ali do progresso dos OKRs, por exemplo. E uma terceira vertente é essa de OKRs como esse modelo, de fato, de gestão adaptativa, aprendizagem. E ele, por si só, ser um paraquedas da gestão de risco já é um controle. Né? Você ter OKRs implantado já é um controle para reduzir riscos de não alcançar os seus objetivos estratégicos, por exemplo. E aí, você precisa ter uma integração maior da matriz de risco, né? E fazer essa relação. Então, são 3 formas que a gente está explorando aqui, que veio do nosso debate, que podem, né, ser conectadas aí entre as equipes. Bom, não sei se isso responde, talvez a gente tenha mais perguntas, né, do que respostas, mas esse é o objetivo da provocação, e se a gente está saindo aqui com muitas perguntas, é um bom sinal, é um bom indicador, né, de que o debate, o tema é desafiador e que muitas coisas boas surgiram por aqui, né? Vou abrir a palavra para vocês e deixar o Ronald aí finalizar. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário ou ainda alguma pergunta adicional, né, a gente está aqui à disposição de vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Algum insight, ver alguma ideia para vocês
que está fervendo, assim, o que vocês consideram aí que provocou, né? Faz sentido essa conversa que a gente teve hoje? Compartilha aí com a gente, o que você acha? O que você acha, Ronald? Fez sentido essa conversa? Completo sentido, Gustavo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter sido desafiado. Eu não fiquei com muito medo, só um pouco, de poder participar aqui com vocês desse debate. Eu sei da maturidade aí da Anvisa no uso da metodologia. Eu sei também que essa comunidade aí já só deve ter craque no uso dos OKRs. Eu até conversei também com a equipe aqui da CGU que cuida dessa matéria e pedi ajuda deles para poder também trazer um pouco desse debate. Vou ver se eles participam daqui para frente dessa comunidade, já que é a maneira de fazer essa expansão. Mas fiquei muito feliz. A gente tem muitas analogias aqui que foram trazidas que ajudam a iluminar, ilustrar um pouco dos nossos desafios. Por isso que eu acho que fazer esse tipo de debate é super importante. Eu termino dizendo, além do meu agradecimento, que esse tema é um tema que precisa da ajuda de todo mundo. A gestão de riscos ela está colocada em diversas normas e ela vem enfrentando muitas dificuldades. E é essa reavaliação que a gente precisa de fazer. É uma reavaliação de que, das duas, uma, ou essa exigência ela está um tanto descabida, ou a gente precisa de reformular o processo, porque muito já se fez, muito treinamento já teve, mas efetivamente existem até alguns sistemas disponíveis, mas efetivamente na prática são poucos órgãos que conseguem fazer essa superação, porque assim como outras atividades na vida, você precisa de ter prioridades. Você não pode ter 1000 riscos. Você precisa de ter um conjunto pequeno. Eu sei que vocês advogam nessa direção. A mesma coisa vale para os OKRs, né, Gustavo? E isso se aplica como uma luva também para a gestão de riscos, e por isso que eu aceitei esse desafio, espero ter colaborado. Eu deixo aqui meu agradecimento e também vou colocar aqui no chat um artigo que eu identifiquei que trata dessa conexão. Então, ele é assinado aqui naquele site chamado What Matters, e aí eu acho que ele pergunta se é possível fazer essa conexão das duas metodologias, e a resposta é sim. Parte do que eu falei aqui também está apoiado nesse artigo, e por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, e fico muito feliz. Daqui para frente, eu vou me sentir já parte dessa comunidade, e por isso que, mais uma vez, eu agradeço. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Gustavo, e a toda a turma aí. Obrigado, Ronald. Obrigado por esse fechar com chave de ouro aí, né? E com esse compartilhamento de conhecimento. É sempre esse o objetivo da rede. E vou deixar aqui, pessoal, o convite, então. Esse é o nosso 6º encontro, né? A gente manteve essa rotina de a cada 2 meses ter um encontro da comunidade, que a gente apelidou de Sextou com OKRs, né? E sempre trazendo temas novos. Nós já falamos da origem dos OKRs para entender um pouco melhor. Já falamos sobre OKRs e planejamento estratégico, sobre KRs e inteligência artificial, agora falando sobre OKRs e gestão de riscos, enfim, foram vários temas. A comunidade sempre está sugerindo, a gente procura fazer essa curadoria, né? Eu, como embaixador da Rede NovaGov, fazer essa curadoria para que traga para cá aquilo que faz sentido para a comunidade, aquilo que vocês estão entendendo que é importante debater. Esse foi um tema desafiador, porque tem pouca aplicação, né? Tem alguns esforços, tem uma reflexão aí emergente, está num ponto de maturidade, tanto dos OKRs quanto da gestão de riscos. Então, foi um tema muito oportuno. Então, a gente manteve ao longo desses 6 encontros aí, a nossa agenda do ano. Eu queria deixar aqui um convite, né? Uma reflexão que a gente continua lá no grupo da comunidade de OKRs do NovaGov, lá no WhatsApp e na plataforma, que é pensar, né, atividades para o ano que vem. Então, assim, eu vou deixar aqui, talvez eu vou confirmar com vocês lá. É um encontro que vai ser aberto, mas a ideia é mais a gente pensar em formatos ou o que mais a gente precisa fazer, o que a gente aprendeu com esses 6 encontros desse ano, e se está funcionando o formato, ou o que vocês acham que podemos fazer de diferente para o ano que vem, né? Então, é uma ideia de compartilhar, de vocês ajudarem a construir isso da comunidade, porque a comunidade
ela é de todos, né, gente? Então, faz parte disso. Então, dia 5 ou 12 de dezembro, eu vou confirmar ainda, será esse encontro. A gente não vai ter mais, então, o Sextou esse ano, mas a gente vai ter esse encontro da comunidade, para quem puder e quiser contribuir, participar e pensar juntos, trocar uma ideia sobre essa perspectiva de o que a gente quer mais dessa comunidade para o ano que vem, quais são nossos desafios, tá bom? Então, deixar já aqui esse convite para vocês e meu agradecimento mais uma vez ao Ronald e a todo mundo que participou, todas as contribuições, pessoal. Obrigado mesmo, nosso encontro ficará gravado e assim que estiver disponível eu aviso vocês lá no grupo. Até o próximo Sextou, pessoal, um bom final de semana para vocês aí, boa sexta-feira ainda, tem muito trabalho pela frente, o Sextou de verdade é mais para o fim do dia, daqui a pouco, né, mas que a gente consiga aí cumprir nossos objetivos. Então, um abraço para vocês. Obrigado, pessoal.